Ela maravilhoso. Ela é maravilhosa. Tem a Ana Bock, que eu nem imaginava que ia ver ela, e tá lá ela também. Bem legal. Vale a pena, sim, né? Eu sempre coloco, né, uns vídeos bons aí para vocês. Sim, espetaculares. E esse é um deles. Então, a Maria Helena Pato, ela é a que briga aí no Brasil pela psicologia educacional. E ela fez pesquisa na periferia, né? E ela começou a carreira dela lá, né? A carreira, a história dela começou lá, ela falou, lá em Tremembé, né? Exatamente, ela tem dois grandes livros. Um é sobre a psicologia escolar e o outro é a produção, acho que eu até tenho aqui em casa, tem os dois dela aí. E o outro é a produção do fracasso escolar, né? Então, ela traz, né, ela contextualiza, né, todo esse problema social grave que nós temos no Brasil. E ela foi de encontro ao oposto da vida dela, né? Interessantíssimo. A história dela totalmente ao oposto à pobreza, à desigualdade, porque ela já nasceu bem, tá tudo certo. Enfim, foi bem legal mesmo, bem legal. Ah, sim, ela abraçou a causa, né, Rodrigo? Exatamente, bem isso. Pessoal, então, eu acho que isso que o Rodrigo está trazendo, como a nossa aula começa às 8, porque eu acabo de chegar em casa, esse horário, eu acho que dá, né, já para vocês olharem lá o material, dá para vocês já responderem as perguntas, porque a pergunta que eu coloco lá no AVA não vale nota, é mais para uma reflexão, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma questão sobre o trabalho que foi solicitado? Alguma questão? Não? Porque assim, ó, semana que vem não haverá aula, vocês terão a semana acadêmica, né? É quarta, quinta e sexta. Então, aproveitem, os temas estão excelentes, os palestrantes também, são todos meus colegas, meus amigos, né? Então, uma diversidade aí de temas interessantes para vocês trabalharem. A palestrante, deixa eu ver, tem uma palestrante aqui que deixou um recado para vocês. A palestrante, só que eu acho que eu não sei se vocês vão assistir, que ela é da manhã. Vê? A Sônia. A Sônia, que ela é a presidente, ela é diretora, ou presidente do Instituto Jungiano aqui em Curitiba. Ela vai falar sobre, eu acho que a palestra dela, se eu não me engano, é de manhã. Deixa eu achar, dona Sônia, aqui. Cadê aquela carinha? A palestra dela é dia 25 do 8 às 9h45. Ela vai falar sobre a questão do inconsciente, né? Chegando o inconsciente na visão de Jung. E ela sugeriu para que vocês leem, pesquisem sobre isso e tragam perguntas para ela, né? Então, quem for assistir a palestra dela, tá ok, pessoal? Vocês já fizeram a inscrição lá no Simpla? Eu já, prof. Tem que fazer, ó, tem 500 pessoas inscritas já. Deve ter mais já. Eu acho que nós vamos chegar perto de 1.000 pessoas. Só que lá nem todo mundo participa, né? Mas façam. Hoje eu pedi para o pessoal que me ajuda a divulgar os palestrantes, os currículos. Vai ter a presidente do psicodrama, vai ter a Adriana, que ela faz um trabalho excelente na área da saúde pública, numa cidade lá de Santa Catarina. Quem mais? Vai ter a Patrícia. A Lucimara vai falar sobre a pesquisa,
acadêmica e profissional. Então tem muita gente boa ali. A maioria ou tem doutorado, tem experiência no mercado. Tem uma que eu achei bem interessante, que já fazia tempo que eu queria trazer para vocês, que é a de altas habilidades e superdotação. Tem poucos psicólogos que se especializam nessa área. E essa área, eles precisam, né, de pessoas especializadas em altas habilidades e superdotação. Tem a que vai dar palestra sobre a droga, ela é da clínica ali aquela clínica famosa que fica, acho que é Quinta do Sol. Ela é da Quinta do Sol. Acho que é a doutora Nicole. Então, bem bacana também, ela vai falar sobre a questão do trabalho, né, que eles fazem ali na clínica em relação às pessoas, né, que são usuárias aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão das aulas? No Jardim das Américas, isso mesmo, Camila. E cadê o povo dessa aula? Então, hoje eu vou explicar uma coisa bem complicada para vocês. Pessoal, até então eu não trabalhei aqueles conteúdos que estão lá no AVA. Não sei se alguém já percebeu que tem os conteúdos. Então, hoje eu vou trabalhar desde a aula 1. Eu vou explicar item por item para vocês. Ok? Se vocês puderem adentrar no AVA, porque nós vamos fazer aqueles exercícios. Porque na psicologia, a única disciplina que está tendo esse conteúdo é essa que vocês têm comigo. Na realidade, o que eles gostariam? Que vocês lessem e fizessem os exercícios, tudo antes. Só que eu sei que é bem complicado, que vocês têm uma série de coisas e tudo mais. Então, hoje eu vou entrar aqui nas aulas que nós não trabalhamos. Então, toda aula vai ser assim. Eu vou entrar no conteúdo que está no AVA, eu vou fazer uma explicação. Muitos daqueles conteúdos que estão lá no AVA, vocês já viram, tá? Vocês já viram, ok? Então, eu vou dar uma repassada, nós vamos fazer as atividades lá e tal, responder juntos, e depois eu vou dar o conteúdo que eu tenho que acrescentar na aula. Ok? Entenderam? Sim, então nós vamos entrar lá no AVA agora. Meu mouse. Meu mouse está com problema. Outra coisa, eu não consigo mostrar o AVA para vocês, porque hoje de manhã, aqui na telinha, no compartilhar. Mas aí cada um entra no seu AVA, nós vamos entrar na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, para deixar essa parte dos conteúdos em dia. E daí, cada aula, nós vamos trabalhar um conteúdo que está lá naquela sala. Na próxima semana, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a aula, tá? E vou deixar lá uma pergunta para vocês responderem para a presença, porque tem palestra. E daí vocês dão uma olhada lá no material. Eu não vou colocar material nenhum, só o que tiver lá no AVA mesmo. E depois, na outra aula, eu retomo. Só que na outra aula é a apresentação dos trabalhos. Então, vai ser bem corridinho daí a próxima aula. Então, vamos adentrar lá no AVA. Qualquer dúvida, me perguntem. Vamos ver aqui.
Outra importante que eu vou passar para vocês alguns vídeos é a Cláudia Davis e a Zilda de Oliveira. Elas também batalharam bastante no Brasil pela psicologia da educação, né? Mas a Maria Helena Pato é a nossa bambambam aí. Então, vamos adentrar lá no AVA. Eu vou entrar aula por aula e vou explicar para vocês. E daí vocês entram junto comigo. Quem não fez as perguntas já vai fazer também. As perguntas de frequência, né? Os danadinhos que não fazem. Vamos lá. Primeira aula. Aula de 2 a 8. Então, aqui eu coloquei... Aqui a primeira aula, né? Introdução, aqui os processos psicológicos. Ah, tá. Eu entrei na aula errada, gente. Estava achando estranho. Então, vamos lá. Psicologia escolar e educacional. Então, a primeira... Por que eu não postei o plano de aula ainda? O plano de ensino? Porque eu tenho que colocar esses conteúdos também no plano de ensino. Daí eu tô num quebra-cabeça, olha, hoje à tarde eu fiquei quebrando a cabeça, não consegui terminar. Aqui, ó, aula 1. Então, eu coloquei aqui um pensamento do Rubem Alves, tá? E eu coloquei o material aqui embaixo, aula 1 e o artigo que nós já trabalhamos. Todo mundo já respondeu a pergunta da primeira semana? Sim, prof. Eu vou abrir aqui. Todo mundo já respondeu que está aí? Alguém não respondeu? Eu vou abri-la, tá? Então, quem não respondeu, aproveite. Porque eu vou ter que explorar o AVA com vocês hoje. Tentar responder. Não, e hoje de manhã que eu fui responder uma pergunta e respondi errado, e era minha ainda. Ai, gente, olha só. Então, vamos lá. A força da sociedade democrática vem do efetivo funcionamento da multiplicidade de grupos que ela possui. Seu recurso mais valoroso são os grupos de pessoas encontrados em suas casas, comunidades, escolas, igrejas, negociações, auditórios de sindicatos, em várias filiais de governo. Agora, mais do que nunca, é reconhecido que essas unidades realizarão bem suas funções se os sistemas maiores trabalharem com sucesso. Sobre essa questão, avalie as afirmações abaixo e assinale verdadeiro ou falso. A construção de uma sociedade democrática não tem relação com a psicologia na sua totalidade. Verdadeiro ou falso? Ah, crianças? Vamos, respondam, meninada. É verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O que vocês colocaram aqui? Me ajudem? Prof, lei de volta, eu não consigo abrir aqui, porque eu já fiz, né? Falso. Mas eu não acertei. A construção de uma sociedade democrática não tem relação com a psicologia na sua totalidade. É falso. Coloquei como falsa. Tá.
A psicologia tem participado dos movimentos para a construção de uma sociedade mais justa e humanitária. Verdadeira. Sim, A questão das comunidades em geral e de seus movimentos não tem relação com os estudos da psicologia. falso. Falsa. Isso. A psicologia é uma ciência que tem apresentado sua parcela na construção de uma sociedade voltada para a democracia. Verdadeiro. Verdadeira. Então, que letra que era? Não sei se alguém conseguiu ver. É a C, né? Vamos ver se eu acerto. Ai, meu Deus, agora não, amiga. Então, vamos lá. Oi. Ô, Carol, depois eu te ligo, eu tô dando aula, tá bom, amor? Não, tudo bem. Beijo, amor, tá? Tchau. Desculpa, mas era lá da Uniandrade mesmo. Ó. Vocês enviaram. Então, estava correta. Era C. Todo mundo respondeu essa? Então, dentro da aula 1, o que que eu postei? Eu postei aqui a minha aula, o vídeo, né, sobre uma outra professora falando, uma outra psicóloga. Agora nós vamos entrar lá na aula 1, psicologia como ciência e as escolas psicológicas, vertentes epistemológicas. Essa aula eu só vou repassar. Por quê? Porque esses assuntos aqui vocês já tiveram. Quem puder, em um outro momento, se já fez os exercícios, pode fazer para fixar. Então, você vai adentrar lá no assunto, vai ter o que lá? Apresentação. Então, vai ter a apresentação aqui do conteúdo, os objetivos, desafio. O desafio aqui para você entender, compreender e fixar o assunto, tá? O assunto da aula, tá ok? Aí você tem aqui o cognitivismo, o estruturalismo, gestalt, comportamental, toda essa questão. O desafio, ele não é obrigatório fazer, é mais para o exercício de fixação. Aí eu tenho aqui o infográfico, tá? O infográfico, o que que ele é? Eu sempre falo, né, que eles mudam os termos e não mudam a essência, ok? Eles mudam os termos, mas eles não mudam a essência. O que é o infográfico? O infográfico não deixa de ser o quê? Um esquema da aula. Nós temos lá, né? Mapa conceitual, nós temos mapa mental. Então, nós temos que pensar nessa questão aí. Aqui nós vamos ter o quê? O conteúdo do livro. Claro, o livro, vocês estão acessando, meninada? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio ou não? Sim, prof. Porque eu já tinha que ter feito isso lá no primeiro dia de aula. Eu não fiz para não assustar vocês, nós vamos fazer tudo devagar, tá? Ninguém vai morrer, nem dizer, ai, professora. Não, fazer tudo certinho. Então, aqui vocês têm o quê? O conteúdo da aula, ok? Ai, gente, esse povo da Uniandrade hoje está demais.
tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, nesse livro, a introdução da psicologia, daí vai falar aqui da psicologia como ciência, a questão do histórico. Então, esse conteúdo especificamente, vocês já viram, né? Vocês já viram lá no início. Então, o que eu combinei com a Aisla? Que tem conteúdos aqui que vocês já viram. Então, não tem razão de eu ficar repetindo, se nós temos muito conteúdo para ver nessa disciplina, tá? Desse conteúdo, alguém tem dúvida, alguma coisa? Porque é a parte histórica. O que vocês acham do que eu estou fazendo? Né? Porque é conteúdo que vocês já viram, para que vocês pensam sobre isso? Me expliquem. Para mim tá legal, prof. Tem bastante material ali, para mim, né? Por mim. Tem esses vídeos que são bem legais, tem aquele outro vídeo da BNCC também, que é bem interessante, e é de outra aula, né? Mas o vídeo e esse material que tá lá, para mim tá ok. Para mim, né? Tá, porque assim, ó, deixa eu explicar para vocês qual é a ideia da Uniandrade, da instituição. Ó, a ideia é maravilhosa. Esse material que eu estou explorando agora com vocês é um material que a instituição paga, que se chama Saga, que é uma empresa, material pago, né? Então, qual é a ideia? Eles estão fazendo isso com algumas disciplinas. Por quê? Porque daí, senão o professor tem que separar material, Então, o que eles querem? Eles querem agilizar, né? Agilizar, trazer outros materiais, outras possibilidades. Só que esse material tem muita coisa que vocês já viram, né? Então, a gente vai dar uma repassada, e eu tenho muitos conteúdos que eu tenho que acrescentar, né? Então, para também não ficar uma coisa estressante para vocês. Tá ok? Pessoal, vocês concordam com a minha determinação ou não? Professora, eu também estou de acordo. Assim como o amigo falou, tem bastante coisa para a gente estar consultando, né? Então, eu acho que tá ok. Porque nós temos muita coisa para trabalhar dentro do contexto da escola. E vocês vão ver aqui que tem muita teoria que vocês já viram, por exemplo, da Gestalt, vocês já viram. Então, não adianta a gente ficar, né, repetindo. Não tem nada fácil lá, não, prof. Tem bastante coisa lá que tem que ficar de olho, porque é bastante coisa. Bastante muita coisa. É bastante coisa, então tem que ficar de olho, ficar em cima lá, que se perder bastante, depois para pegar o fio da meada ali, fica difícil. Por isso que eu vou... Tem bastante material, bastante. Tem, por isso que eu vou eu vou repassar. Então, nós vamos fazer o seguinte: toda aula eu combinei já com a Aisle e com a coordenadora pedagógica, tá? Toda aula eu vou entrar naquele conteúdo que está lá, eu vou fazer os exercícios com vocês, e vou acrescentar o que precisa. Tá ok? Pode ser assim? O que vocês acham? Pode ser por mim, já falei, prof, tá ótimo. Para mim. Eu estou sendo democrática, vocês sabem que geralmente eu não sou, né? É isso aí. Ok, prof, tudo certo. Eu estou muito boazinha esse semestre, né? Vocês não estão achando? Continue assim, prof, continue assim. Na verdade, acho que a gente perde um tempo da aula quando a gente corrige isso. É um tempinho da aula que poderia ter sido passado um outro conteúdo. Visto que a gente tem bastante conteúdo para entender, para compreender. Mas ainda assim, se for necessário, é um desenvolvimento que a gente precisa ter também, né? Isso, exatamente. Ou quem sabe exatamente. pegar só uma aula para fazer isso, porque é um tempo precioso e a gente já começa 8 horas a aula, né? Não sei, opinião minha. Não, mas dá tempo, Gisele, tá? Porque essas duas primeiras aulas eu precisava falar mais sobre a escola, como é que a escola funciona, porque muitos de vocês, né, Gisele, não têm contato com a escola.
Então, eu precisava falar das leis, o que mantém a escola, sobre o projeto político-pedagógico, sobre as diretrizes. Mas vai dar certinho daí, tá? Vai dar tempo de a gente ver o conteúdo e eu ainda dar aula, porque geralmente eu me estendo, né? Eu não fico só 50 minutos. Então, vocês se preparem aí também. Tá ok? Claro, quem puder, quem tiver mais tempo, professora, eu consigo ver o conteúdo em casa. Em casa é jeito de falar, né? Que tá todo mundo em casa, né, queridos? Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Tem mais um, né, prof? Esse aí tem que ir se adaptando, porque esse tipo de material, conteúdo, vai ficar, né? Isso aí é uma coisa que vai vir para ficar. Vai, Tipo vai. de conceito, né? Vai. Eu estou agora, olha, para um curso de psicologia, sabe, Rodrigo? Eu estou escrevendo material para uma instituição. Então, a tendência mesmo que vocês voltem para o presencial, a tendência é a sala invertida. Então, o que é a sala invertida? Você lê o material antes, né? Só que vamos devagar. Aquilo que eu falei para o Aisla, nós vamos devagar, tá? Para ninguém, né, sair aí apavorado, né? Ok, então, vocês têm aqui o conteúdo do livro. Bom, vocês têm a dica do professor, que é o videozinho, quem quiser assistir. Tem exercícios, tá? Então, esse exercício aqui eu não vou fazer. Depois, se alguém quiser fazer, pode fazer. Esse aqui. Aí tem na prática as características da psicologia, crença, falência, o antropocentrismo, sociedade, tudo isso aqui. E aqui o Saiba Mais, que é um reforço. Então, vocês vão perceber que é muito bem organizado esse material da saga. Só que, claro, esse material da saga, a Uniandrade já usa nos cursos do EAD. Ela está tentando trazer, fez algumas disciplinas em vários cursos para verificar se o professor se adapta, se os alunos se adaptam, tá? Prof, eu não sei se alguém respondeu, mas quando você responde lá, ele também dá a explicação, se você errou ou não, do que espera, e explica o porquê daquela resposta ser assim ou ser assado. Então, um material muito bom. Bem legal. Que não diz lá só tá certo ou tá errado, ele explica os porquês lá, entende? Bem legal. Explica. Ele é bem bom, tá? Então, aqui é a introdução. Fiquem à vontade. Bom, agora nós vamos lá no conteúdo 2. O behaviorismo. Então, isso aqui vocês já tiveram também dentro da psicologia. Se alguém depois tiver interesse, faça aqui os exercícios, que é bom até para você verificar o teu conhecimento. Tem apresentação também. Tem o desafio. Então, aqui, estudo dos fatores ambientais, estímulos, resposta. Aqui nós temos aqui comportamento, aptidões, objetivos, introspecção, infográfico. Eu gostei, como eu estava explicando para vocês, daí ligaram aqui para mim lá da Uniandrade, que tem um aluno lá com problema, mas depois eu vou ver. Aí, assim, nós temos mapa mental, tá? Porque uma coisa, sabe, eu sempre falo que quando eu comecei a estudar, o que você tinha? Você tinha o livro, o lápis, aí você lia, riscava, riscava. Hoje, felizmente, nós estamos cheios de ferramenta para aprender. Então, uma coisa que vocês devem fazer, e isso por que eu estou falando isso? Porque isso é o nosso papel dentro da escola.
Um dos papéis do psicólogo dentro da escola é qual? É que esse estudante, ele tenha o quê? Sucesso no processo de aprendizagem dele. Então, nós também temos que nos preencher de ferramentas. Então, olha só, você tem lá mapa mental. O que é um mapa mental? Eu tenho mapa conceitual. Eu tenho mais essa ferramenta aqui, ó, que é o infográfico. Infográfico, tá? Então, eu tenho ali. O que é o mapa mental? Ele é mais detalhado, né? Outro dia eu estava pesquisando sobre mapa mental, eu até achei quando você vai fazer uma viagem, você faz o mapa mental. Então, ele é mais detalhado. O mapa conceitual, ele é menos detalhado. E o infográfico, ele não deixa de ser um esquema. E essas ferramentas nós podemos utilizar até no momento em que você está fazendo um atendimento. Ok? Então, aqui tem, o estabelecer uma conexão, o estímulo, a tentativa, o aprender, a resposta, o erro. Aí tem o conteúdo do livro, ok? Que ele vai trazer a questão do Skinner, do Pavlov, mas o behaviorismo realmente clássico. As dicas do professor, que geralmente eles colocam um vídeo, vai falar do condicionamento operante, dos problemas e tal. Aí tem o exercício, são 5 questões, a hora que alguém puder fazer, faça. Aí aqui na prática, tem 2 exemplos aqui do cachorro. E o Saiba Mais, que eu acho muito bacana, que é o Saiba Mais. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então, a aula 1 é isso, tá? Esse conteúdo, depois, se alguém quiser reler isso aqui. Bom, aula 2, vamos ver lá. Todo mundo fez a pergunta da aula 2? Então, a aula 2, vamos ver lá. Não, hoje de manhã eu ri tanto porque eu acabei fazendo besteira nas perguntas. Aqui. É a base para aquisição da autonomia, fonte de visão prospectiva, fator de progresso econômico, político e social. É o elemento de integração e conquista do sentimento e da consciência da cidadania. Em relação a essa afirmativa, analise a alternativa correta. Educação, família, ensino, aprendizagem ou escola? O que vocês responderam nessa? Bonitos. Educação. Pô, ainda bem que a Camila está me ajudando, hein? Está corretíssima, Camila. Bom, na aula 2, nós vamos ter aqui. Eu também coloquei um vídeo sobre a BNCC, tá? E nós vamos ter aqui a questão da Gestalt. Eu quero ver quem foi bem na aula da Dani. Então, vocês vão fazer o exercício comigo. A apresentação da disciplina, o desafio, o infográfico,
né? Então, aqui está bem bacana, né? Traz algumas figuras, alguns desenhos. O conteúdo do livro sobre a Gestalt. Vocês tiveram, né, Gestalt com a Dani, não tiveram? Né, Sim, galera? sim. Cadê o povo aí para falar, gente? Eu tô falando sozinha. Tá louco? Vocês eram mais falantes. E eu tô falando, prof, só eu. Ah, só o Rodrigo. Vocês eram mais falantes, hein? Quem é que tá calando vocês, hein? Quem é? Vocês estão sendo censurados e não me contaram? Seus danadinhos. Bom, então aqui tem, né, toda a introdução da Gestalt, tá? Por que é importante nós, dentro do nosso papel como psicólogo escolar, nós entendermos as abordagens teóricas? Porque vai, né, dependendo da tua abordagem, você vai trabalhar a problemática dentro da escola, você vai ter aquela leitura, então, você é psicodramatista, você vai ter aquela leitura, você vai trabalhar com a TCC. Eu, por exemplo, eu trabalho com psicodrama, daí eu tenho formação em Melanie Klein, eu tenho um pé na psicanálise, e eu também trabalho com a TCC, porque como eu trabalho com autista, com estudantes com muito transtornos, não tem como você abandonar a TCC. Então, algumas técnicas dentro da TCC. Bom, a dica do professor, aí tem a prática, o saiba mais, e o exercício. Então, nós vamos fazer o exercício. Questão 1. A psicologia da Gestalt é uma teoria da psicologia iniciada no final do século XIX, na Áustria e na Alemanha, que tinha como foco de estudo o quê? O que ela estuda? O que a Gestalt estuda? Qual é o objeto de estudo da Gestalt? Vamos lá. Né, galerinha? Qual é o objeto de estudo da Gestalt, pessoal? Percepção. Então, respondam lá no AVA. Oi? O aqui e agora também, né? Oi, Letícia, não estou conseguindo te escutar. Esse microfone. Fala mais pertinho do microfone, querida. O aqui e agora também. Isso, aqui e agora. Mas aqui é a percepção. Tá? O foco, né? Mas é o foco. Pessoal, a percepção é uma coisa que nós trabalhamos muito na escola. Você perceber o outro, você perceber o ambiente, você perceber, de repente você tem lá uma sala com estudantes com problemas, você precisa perceber aquela sala de aula. Ok? Primeira pergunta foi. Segundo, a Gestalt, o cérebro é um sistema dinâmico que obedece aos princípios de organização perceptual, tais como... Qual é a questão correta ali? É a letra A. Proximidade, continuidade, semelhança, segregação, preenchimento, unidade, simplicidade, figura fundo. Uma coisa que nós trabalhamos muito na escola é a figura fundo. Você atende um pai, você tem que ir além daquilo que ele está te dizendo, aquela criança, aquele profissional. Ok? Bom, defina o conceito de todo e parte.
Não vemos partes isoladas, nossa percepção. Então, não vemos partes isoladas, mas relações. Nossa percepção não se dá por pontos isolados, e o resultado de uma sensação global. As partes são inseparáveis do todo. O todo é sempre mais do que a soma de suas partes. O homem é uma totalidade. Então, aqui todas as alternativas estão corretas. Questão 4. A teoria da Gestalt se propõe a estudar a vida psíquica sobre o aspecto da combinação de elementos. Quais são esses elementos? Quais são os elementos da Gestalt? Galera. Eu vou contar para a Dani, hein, que vocês não... Ai. Sensação, percepção. Isso, então é a sensação e forma, é a letra B. Aí a última... Percepção não, prof, então. Não, aqui a percepção é o objeto de estudo. Tá? Aqui ele está perguntando, a teoria da Gestalt se propõe a estudar a vida psíquica sobre o aspecto da combinação de elementos. Quais são os elementos? Não é o objeto. Então, é a sensação e a forma que você vai... O teu objeto de estudo é a percepção. Gestalt eu lembro muito bem. Meninos, eu tive uma professora de Gestalt na faculdade que eu amava ela, amava. Porque ela falava tão calmamente e eu era toda espavitada, né? Eu ficava olhando para ela, eu ficava pensando assim, será que um dia eu vou ser assim? Não, né? Nunca fui. Achava ela tão meiga assim, sabe? Eu acho que é bem da teoria mesmo. Cada um vai para um lado, né? Do seu jeitão. Então, a Gestalt desenvolve a sua teoria levando em conta as leis que regem esta ciência. Qual a lei afirma que os elementos são agrupados de acordo com a distância em que se encontram e que tendem a ser percebidos como grupo, quando estiverem distantes de seus similares? A lei da proximidade. Tá? Então, aqui deu da Gestalt. Nós vamos para a aula de hoje, então. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, vocês vão ver que é bem rapidinho, né? É bem rapidinho, a gente entra naquele conteúdo ali, 10 minutos, nós já resolvemos. Bom, vamos para a pergunta de hoje. Quem não respondeu ainda, atividade de frequência. Isso eu não vou fazer toda a aula, eu estou fazendo agora porque eu começo. Opa, só 4 responderam. Vamos responder, então, eu vou responder com vocês. Vocês que vão dar a resposta. O tipo de análise que sugere não é uma crítica à psicologia, não é minha intenção dizer que é corrupta, que serve ao poder ou que é parte de estratégias de dominação e exploração. Também não quero substituir uma psicologia por outra, mais verdadeira, mais humana ou mais científica. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A psicologia tem um papel em levar o ser humano à reflexão da sua construção histórica. Tá certo ou tá errada? Galera? Certo. Ok. A psicologia é uma ciência elitizada, sem se preocupar com as questões sociais. Falso. Falso. O autor nos convida a construir uma psicologia mais humana e científica. Certo. Certa, então... É a 1 e a 3 é a letra...
A letra C, né? Hoje de manhã eu respondi errado. Eu acho que eu não tinha acordado ainda, gente. Só eu, né? Isso, terminar a revisão. Muito bem, então aproveitem e respondam aí. Bom, agora vamos à aula. Da aula de hoje. Pessoal, quem assistiu o vídeo da Maria Helena Pato, além do Rodrigo, mais alguém? Mais alguém conseguiu assistir? Depois nós vamos discutir um pouco, então. Bom, vamos à aula, então. Então, hoje, o que nós temos de conteúdo aqui? Eu não coloquei mais nenhum conteúdo, né, porque eu fiquei de explorar o conteúdo aqui da plataforma, né? Então, vamos lá. Pessoal, a apresentação. Então, nós temos aqui a apresentação, os objetivos, o desafio. Aqui ela vai trazer, né, a questão... Alguém fez o desafio dessa aula? Então, nós vamos fazer agora. Então, aqui, busque os conhecimentos a seguir em obras dos representantes da psicanálise, para resumir aqui. Neste sentido e dessa forma que o sujeito se constitui e desenvolve sua personalidade. Você acredita que o sujeito desenvolve sua personalidade através da pulsão sexual e se defende através dos mecanismos de defesa. Então, o padrão de resposta esperado. Alguém respondeu essa? Pessoal, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Tá? O padrão de resposta esperado é a pulsão de vida, a pulsão de morte, a personalidade, o id, o ego, o superego, mas, claro, ficou uma questão aberta. Quando vocês responderem, ela já vai trazer o que é esperado, mas é uma questão aberta, porque vocês podem responder de maneira diferente também, porque é um desafio. Bom, o infográfico. Aqui nós temos, ela vai trazer o estágio oral, anal, fálico, latência e genital. No conteúdo do livro, o que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer aqui um pouco sobre a psicanálise, a definição de psicanálise, sobre o inconsciente, a construção da psicanálise, o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, ok? Aí tem Saiba Mais, tem os textos ali, tem sobre o café filosófico. Meu Deus, esse programa Café Filosófico não tem mais, pessoal, na TV Cultura? Esse programa, eu não perdia achava maravilhoso. Eu não assisti mais também, não sei, eu acho que não tem reprise. Eu acho que no YouTube, gravação, né? Sabe? De alguns que já aconteceram, mas faz um tempo que não... Sábado, domingo à noite era o meu programa favorito. Mas como eu mudei aqui em casa, eu tive que mudar por causa dessas aulas remotas, não pega mais a TV Cultura aqui em casa. Eu nem ligo a televisão também, nem dá tempo, eu também não sou de televisão. Aí aqui tem dicas do professor,
tá? E os exercícios. Nós vamos fazer o exercício agora. Então, qual é a sugestão? Tá? Que vocês leem o material antes. Eu sempre vou postar a aula uma semana antes. Então, amanhã eu já deixo a aula da semana que vem aberta. Tá? E daí vocês já podem entrar lá, ler o material com calma, numa hora que vocês têm uma folguinha, entendeu? Tá? É que eu deixei para explicar hoje só. A psicanálise é uma teoria que tem como objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo dela? O inconsciente? Exatamente. Opa! É isso aí. Questão 2. Para a psicanálise, a estrutura da personalidade é dividida em... São 3 palavrinhas. Qual é a estrutura da Ego, personalidade? superego e id. Exatamente. Quando vocês terminam o exercício, vai aparecer as respostas certas e erradas, porque vai ter uma explicaçãozinha embaixo, que é interessante isso também, né, ter o feedback. Vocês sabem que eu adoro feedback, né? Ó, para a psicanálise, os estágios psicossexuais da personalidade foram divididos por etapas que ocorrem da seguinte sequência. Qual é a sequência? Qual é o primeiro estágio? Sexual, gente. Oral. Segundo, Anal, depois. genital, eu acho. Não lembro. É o genital? Não? Fálico. Não, genital é o último. Oral, anal, fálico, latência e genital. Questão 4. A respeito da teoria psicanalítica, indique a alternativa correta. O processo de identificação em que se deseja ser o mais parecido com outra pessoa tem relação com a adoção de crenças e valores. Tá? Essa eu acabei respondendo porque ela está bem confusa. E a última, prestem bastante atenção, quero ver. Mecanismos de defesa são estratégias inconscientes utilizadas para a redução da ansiedade. Qual mecanismo de defesa trata da transferência dos impulsos do id de um objeto para o outro? É projeção? É negação? É racionalização? É regressão ou é deslocamento? Pessoal? O que é? Ninguém vai arriscar? Negação, prof. Deslocamento. Tá? Eu vou deslocar. Vocês já tiveram psicanálise? Já tivemos, sim. Bom, então era isso, tá? Mas eu tenho mais conteúdo para dar, eu já vou falar. Em relação ao material do AVA, era isso, eu precisava explicar para vocês como que funciona. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, o que eu vou falar agora, eu gostaria que vocês anotassem, né? Porque esse é o conteúdo, eu não tenho ele escrito em lugar nenhum. Eu vou falar para vocês sobre... Deixa eu pegar aqui. Hoje é quarta. Ah, tá. Eu tinha pedido para vocês trazerem uma charge sobre educação. Vocês trouxeram?
Alguém trouxe alguma para apresentar para o grupo, para fazer uma reflexão? Não? Né? Tem várias charges, né? Eu nem prestei atenção, prof. Eu não fiz isso. Nem sabia, para falar a verdade. Então, eu comi bola aqui. Eu acho que eu pedi assim só, eu também não coloquei nada lá no AVA. Tá? Então, também não vou cobrar. Bom, pessoal, o que eu preciso falar com vocês sobre encaminhamentos? Então, muitas vezes, quando o psicólogo ele adentra na escola, os professores já querem diagnóstico. Ai, né, que problema que tem esse estudante, que problema que tem esse, que problema que tem aquele. O que nós temos que pensar? Em encaminhamentos. Quando é que eu encaminho um estudante? Quando já foram feitas todas as tentativas, já foi mudada de estratégia, às vezes você tem que mudar de professor, às vezes você precisa tem mães que às vezes eu até sugiro, colegas, que troquem até de escola. Ele não se adapta. Por exemplo, eu já tive filhos de colegas minhas que foram estudar no SESI e não se adaptaram, porque o SESI, a maioria das atividades que você faz é em equipe. E tem adolescente que não quer, né? Eles não querem, são mais isolados, não querem ficar tudo fazendo em equipe. Tá? Então, o que nós temos que pensar? Quando um professor chega com uma queixa de que aquele estudante não aprende, primeiro, nós temos o estudante que tem o quê? Dificuldade de aprendizagem. Eu acho que eu já sugeri para vocês, eu vou colocar alguns vídeos para vocês da Nádia Bossa. Eu já sugeri a Nádia Bossa para vocês? Galera? Não lembro, professora, eu acho que não. Que eu me lembro que não. Porque eu trabalhei com vocês desenvolvimento, né? Foi essa disciplina que eu trabalhei com vocês, não foi? Foi desenvolvimento? Foi sim. Então eu não sugeri a Nádia Bossa, não. Eu sugeri outros, né, para vocês, que daí já é outro papo, né? Então, a Nádia Bossa, ela é uma psicopedagoga excelente no Brasil, tá? E ela trabalha justamente com isso que eu vou falar. Então, eu posso ter um estudante que tem o quê? Dificuldade de aprendizagem. O que é dificuldade de aprendizagem? É quando o estudante, ele não dá conta de um conteúdo. Mas isso não quer dizer que ele não tenha capacidade. Então, ele não vai... Eu, por exemplo, eu não aprendo idioma, gente. E eu fiquei tão chateada, porque eu estava falando com uma das minhas cunhadas, eu tenho uma sobrinha também. Ela é excelente na escola, ela não consegue aprender idiomas, eu também não. Eu estudei assim, quando eu viajei, né, fui estudar fora e tal, para me virar. Mas também saí daquele país, não lembrava mais nada. Então, eu tenho o quê? Uma dificuldade para idiomas. E convivi. Uma mãe que falava italiano, quer dizer, aqueles italianos lá, né? Alemão, tudo aquelas misturanças, tudo, né? Não os clássicos, né? Os populares. Então, esse estudante que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas ele não tem uma disfunção neurológica, ele não tem uma deficiência, eu tenho que pensar juntamente com a equipe, com os gestores dessa escola, tá? Pensar juntamente com essa equipe, com esses gestores dessa escola, ok? A estratégia. Um livro muito bom, quem puder, compre, que não é um livro caro, que é o do Pamplona.
que se chama distúrbios de aprendizagem. Então, Pamplona, ele traz exatamente isso, que muitas vezes o estudante, ele é taxado, que ele tem uma dificuldade de aprendizagem, e que, na realidade, qual é o problema? É a estratégia, é a maneira como está sendo ensinado. Ok? Bom, eu vou ter os transtornos de aprendizagem, que a Nádia Bossa, ela é especialista. Os vídeos dela são excelentes. O que são os transtornos de aprendizagem? Existe o que? Uma disfunção neurológica. Então, são os estudantes que têm o quê? Dislalia, descalculia, TDAH, déficit de atenção. Quem vai dar o laudo? Sempre uma equipe interdisciplinar. Aí eu tenho que pensar o quê? Nas estratégias. Aí eu vou ter quem? Os deficientes. Que esses já vão adentrar aonde? Na inclusão. E nós, como psicólogos, nós temos que fazer o acompanhamento do AE, né, do profissional de atendimento especializado, fazer esse acompanhamento. Bom, pessoal, o que eu tenho que pensar? Eu vou falar de prefeitura. O que a prefeitura oferece hoje? A prefeitura, ela atende o quê? A educação infantil, a pré-escola, de 1º a 6º ano. Ela tem os CEMAIS, né, que são os Centros de Atendimento Especializado, que hoje não tem mais psicólogo, são os pedagogos que fazem análise primeiro. Se eles sentirem a necessidade, é encaminhado para o psicólogo. Por quê? Porque o Ministério da Saúde entendeu já no governo anterior que lugar de psicólogo é nas unidades de saúde. E nós sabemos que não é só lá, né, pessoal? Então, isso é uma briga. O governo atual está tentando, né, resgatar essas questões aí. Bom, aí o que acontece? A prefeitura, ela oferece sala de recursos de aprendizagem. O que é a sala de recursos de aprendizagem? Então, tem em algumas escolas. Quem é o público da sala de recursos de aprendizagem? É o estudante que tem transtorno, que tem dislalia, descalculia. Ele vai para a aula no horário normal e no contraturno, tá, pessoal? E no contraturno, ele vai para essa sala de recursos de aprendizagem, aonde vai ser trabalhadas as habilidades que estão faltando para ele. Através de jogos, de projeto, não é reforço. A última coisa é fazer ele escrever, pegar caderno. E resgatar, geralmente, o quê? A autoestima dele. Porque, colegas, vocês sabem, vocês já viram, vocês já presenciaram isso. Vocês já presenciaram isso. O estudante que não aprende, muitas vezes ele é massacrado, a escola é cruel com ele. Não só a escola, mas todo mundo que está ali ao redor dele. Hoje eu vi uma pedagoga rindo de um pai. Não com a presença dele. Mas isso me incomodou tanto, gente, que eu vim para casa com isso engasgado. Como é que uma pedagoga pode rir de um pai, gente? Tudo bem que ele tem dificuldade, que ele tem
que ele tem problema. Mas o que vocês acham disso, pessoal? Já pensou nós trabalhando no hospital psiquiátrico, numa clínica psiquiátrica, fazendo piadinha, tirando sarro das pessoas que têm esquizofrenia, que têm psicose, que têm... Para não ir longe, para parar aqui o assunto, ética, né? Bem isso. A ética, gente. Eu vi aquela... Juro para vocês, eu fiquei só olhei assim, eu não falei nada, mas aquilo me incomodou, me engasgou. Está engasgado até agora. Uma hora eu vou falar. Que aquela hora eu não estava a fim de me estressar. Gente, né? Sabe, a minha mãe, mal ela sabia ler. Ela lia silabado. O sonho dela era ter estudado, feito uma faculdade e tal. Mas ela nunca admitiu que a gente risse de ninguém. E eu conheço esse pai, sabe? Eu sei o quanto que ele se esforça. Fiquei bem, olha, fiquei assim. Então, né, nós temos daí as salas de recursos multifuncionais. Quem puder, que tiver uma escola perto da sua casa, que tiver essa sala multifuncional, vá conhecer. Vai lá com a diretora, porque se eu marcar visita, agora com essa pandemia, é uma confusão, né? Vocês sabem, tá? Vão conhecer essas salas multifuncionais, porque vale a pena. Então, tem computadores, tem um profissional do AE. Então, o que é o profissional do AE? Ele precisa ter especialização em educação especial inclusiva. Para trabalhar na sala de recursos de aprendizagem também, ele precisa ter especialização, ele precisa ter especialização em educação especial inclusiva. Tá ok? Então, a sala de recursos multifuncional, quem vai? O cego, o surdo, o autista, com síndrome de Down, o deficiente físico, para trabalhar uma determinada habilidade, tá? E depois nós temos o quê? As classes especiais, que praticamente no Brasil só Curitiba, só a Prefeitura Municipal de Curitiba que mantém. Quem vai para a sala, para a classe especial? São os estudantes com deficiência intelectual leve, tá? Deficiência intelectual leve. Então, nós temos o que ali? Para que ele vai? Ele sai do ensino comum, ele vai para essa classe até ele ser alfabetizado. E essa professora, ela vai trabalhar o que? A alfabetização. Para esse estudante com deficiência intelectual leve, retornar para o ensino comum. Bom, além disso, nós temos atendimento domiciliar. Quando é que o estudante recebe atendimento domiciliar, pessoal? Pedagogia domiciliar. Quem é que sabe? Quando ele tem um atestado, né, que ele está doente. Ou ele tem, às vezes, ele vai fazer quimo, hemodiálise, algum tratamento, mais que passe de 10 dias. Então, esse professor vai em casa dar aula para essa criança. Aí nós temos o quê? A pedagogia hospitalar. Nós tivemos aí uma grande professora, que foi a Elisete Matos. Infelizmente, ela morreu, foi minha professora. Ela já morreu faz um tempo. Eu sinto muito, até hoje, nós sentimos da pedagogia hospitalar. Eu não sou da pedagogia hospitalar, mas eu publiquei alguns artigos com ela, até fora do Brasil e tudo. Ela era bem minha amiga, eu diria bem, eu fui aluna dela e a gente criou um certo laço, né?
viajamos juntas e tudo para estudar. Então, a pedagogia hospitalar também tem o profissional aí ministrando aula e tudo. E dando apoio às crianças, aos adolescentes que moram, às vezes, no hospital, né? Ficam lá 6, 1 ano e tudo mais. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque nós, que trabalhamos na escola, nós temos que entender essa dinâmica. E uma outra coisa que eu quero encaminhar para vocês é o ECA atualizado, tá? Eu vou encaminhar agora. Como é que é o nome do representante de vocês? Espera aí. É a Mila, prof. É a Mila, né? Tem a Mila e tem mais um outro menininho. Quer ver, ó? Eu vou encaminhar o ECA atualizado para vocês, porque esse é um documento que vocês também têm que ter conhecimento. Deixa eu... A Mila. Tem a Mila, tá? Então, esse é um documento também, né? Quando se você for trabalhar na escola, você tem que se apropriar do ECA, você tem que ver os encaminhamentos, como é que a unidade de saúde funciona, se um estudante passa mal, se tem crise, se esse estudante Matheus. O Matheus não é da sala de vocês? Ó, também, ó. Tá? Então, Prof, ter também. todo esse amparo, né? Nós precisamos estar sobre a questão da rede de proteção, sobre o conselho tutelar, se uma criança é abusada, quem que eu tenho que procurar, quem que eu tenho que ajudar, se tem denúncia no Ministério Público. Nós temos, né, nas escolas, às vezes, muitas crianças que são acompanhadas pelo Ministério Público, ok? Bom, pessoal, da aula de hoje era isso, não sei se alguém tem alguma dúvida. Não? Então, nós vimos lá a introdução, nós vimos a BNCC, hoje eu falei um pouco sobre os encaminhamentos, sobre os atendimentos, vimos lá todas as aulas que ficaram para trás, e agora nós vamos aí seguir o percurso com as aulas em dia. Ok. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica? Eu estou aberta. Não? Nada? Não, prof, um elogio apenas esse material que você coloca ali para acrescentar, né, vídeo e tal, eu acho bem legal. Uhum. Principalmente vídeo, quando você coloca. Acho bem legal. Vocês gostam? Vocês sabem, Gisele, que eu tenho aprendido muito, porque às vezes eu tenho que ficar escrevendo, preparando essas aulas do AVA, tudo, e daí eu sempre fico escutando os vídeos. Outro dia eu achei da Melanie Klein, é difícil você achar em português. Muito difícil você achar material em português da Melanie Klein. Você também gosta, amada? Então. E uma coisa, né, pessoal, que nós, psicólogos, nós temos que trabalhar muito nas escolas. Eu tenho dado muitas palestras e tenho visto muitas coisas, assim, interpretativas em relação às crianças. Dando muito laudo, né? O povo adora dar laudo. Não sei se eu contei para vocês de um pai que me ligou um tempo atrás. Não sei se foi na aula de vocês que eu contei. Eu não vou lembrar, porque é tanta turma, né? Que o menino tira toda a roupa para fazer o número 2. Aí o pai queria que eu dissesse que o filho tinha algum problema. Então, nós temos que cuidar. Hoje de manhã eu fiz uma reflexão com o pessoal da manhã no sentido assim.
Se Melanie Klein, Piaget, Vygotsky, eu não sei como eu consigo falar por causa do meu sotaque, Vygotsky, o Vallon, Freud, Skinner, sei lá, Erik Erikson. Vocês já estudaram o Erik Erikson? Acho que comigo, né, um pouco. Gente, eu adoro o Erik Erikson, eu me descobri com ele. Se esses estudiosos fossem estudar as crianças e os adolescentes hoje, será que eles iriam escrever a mesma coisa, pessoal? É de pensar, né? Qual é a criança que se encaixa nas fases de Piaget? Então, nós temos que pensar um pouco sobre isso. Não tem como abandonarmos as teorias clássicas, mas é necessário olhar essa criança que está aí, esse adolescente, né? Ok, meninada? Então, eu vou parar aqui. Aproveitem a semana. Eu vou postar a aula amanhã, vou passar já para vocês tudo, para vocês já fazerem ali. Quem quiser, entre lá naqueles conteúdos, faça os desafios, tudo, mas eu precisava explicar mais detalhadamente hoje para vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada, prof. Boa noite. Ok, Obrigada, boa noite. Boa noite, então.